Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Como realizar uma eficiente cobertura nacional num país tão vasto como o Brasil? Com os jornais e TVs locais muitas vezes comprometidos com grupos políticos, muitas notícias simplesmente desaparecem antes que a opinião pública possa ter acesso a elas. Uma das regiões que mais sofre com este tipo de blackout jornalístico é a Amazônia, palco de tantos conflitos e tantas mortes. Para debater estes temas, convidamos os jornalistas Sérgio Abranches e Afra Balazina, além do antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador, através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Vamos ver antes o que foi notícia na mídia desta semana. A garota gay de Damasco, musa dos rebeldes sírios, é um americano de meia idade, casado e mora na Escócia. A nova fraude veiculada pelas redes sociais faz parte da fabricação pela internet de heróis e heroínas em alta velocidade, mas não desmente a violenta repressão do governo sírio contra aqueles que pedem mais democracia. Se a onda de fraudes continuar, o Universo.com, que parecia ser o território da verdade, será muito em breve o império da mentira. Vale tudo na publicidade? A agência África divulgou uma notícia falsa de que a produtora O2 filmaria a história da música Eduardo e Mônica, do grupo Legião Urbana. Perfis falsos no Facebook também foram criados para espalhar a história. O que aconteceu, na verdade, foi a realização de um belo filme publicitário de 5 minutos. A qualidade do material garantiria a divulgação sem que fosse preciso mentir para a mídia. Jornais e sites noticiaram o fato, mas não o condenaram. Na charge desta semana, muitas comparações entre duas figuras públicas que saíram de campo. O atacante Ronaldo Fenômeno e o ex-ministro da Casa Civil, Antônio Palocci. Um aposentou-se e o outro foi defenestrado. Ambos continuam atuando no mesmo ramo. De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa nos conta hoje como a imprensa fez com que Dom Pedro resolvesse permanecer no Brasil ao invés de voltar para Portugal com o seu pai, Dom João VI. Em 15 de setembro de 1821, começou a circular no Rio de Janeiro o Revérbero Constitucional Fluminense. Redigido por Joaquim Gonçalves Ledo e pelo padre Januário da Cunha Barbosa, pregador da Capela Real, o Revérbero foi o primeiro jornal sinceramente liberal e constitucionalista publicado no Brasil. Ledo e Januário eram republicanos, mas aderiram ao projeto de monarquia constitucional depois da Revolução Constitucionalista do Porto, acontecida em agosto de 1820. No entanto, foi o Revérbero que demonstrou que na política da Assembleia Constituinte reunida em Lisboa estava implícita a intenção de recolonizar o Brasil. Rival de José Bonifácio, competindo com ele junto a Dom Pedro, Joaquim Gonçalves Ledo atrairia todo o ódio do velho Andrada. O republicanismo adaptado em monarquismo constitucional de Ledo e Januário ia contra as convicções de José Bonifácio. Em novembro de 1822 foi instaurada a devassa que passou para a história com o nome de Bonifácio. Joaquim Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa foram acusados de conspirar para implantar no Brasil uma república. Januário foi preso e deportado para a França. Joaquim Gonçalves Ledo fugiu para a Argentina, escapando de destino talvez pior. O Revérbero durou 13 meses,
circulando até outubro de 1822. Através das páginas de seu jornal e de sua ação efetiva na cena política, Joaquim Gonçalves Ledo se tornaria o autor dos textos que mais influência teriam no movimento da independência brasileira. Os números do Revérbero do final de 1821 aos primeiros meses de 1822 contribuiriam para o clima de agitação do Rio de Janeiro na campanha do Figo e foram decisivos para que Dom Pedro convocasse eleições para a Assembleia Constituinte Brasileira de 1823. Os dois voltariam à cena pública em 1824, reabilitados pelo imperador, mas já num contexto de repressão, onde não havia mais lugar para os ideais do Revérbero. Na crônica de Maurício Menezes, a mancada de um jovem repórter que, por pouco, não saiu de raquete em punho para fazer uma entrevista. De olho na gafe. O Lobo era chefe de reportagem da Tribuna da Imprensa. Você lembra muito bem da Tribuna da Imprensa, né, Diniz? Foi um dos grandes jornais brasileiros. Foi muito bem. O jornal pediu uma entrevista com o então governador Moreira Franco. O jornal queria fazer uma entrevista ping-pong com Moreira Franco. Entrevista ping-pong, vocês sabem como é que é, né? Publica a pergunta, publica a resposta. Publica a pergunta, publica a resposta. Não tem um texto direto. De repente, a assessoria do governador ligou para a redação da Tribuna e falou: olha, daqui a 20 minutos o governador vai receber um repórter de vocês. Aí o que acontece? Não tinha repórter na redação. O Lobo olhou em volta, tinha só uma jovem repórter com poucos dias de jornal. O Lobo mandou ela chamar: minha filha, se arruma aí, eu quero que você vá agora lá no Palácio Guanabara fazer um ping-pong com Moreira Franco. A menina olhou pro Lobo e falou: olha, eu não sei jogar esse negócio direito não, viu? Alguém ainda lembra do polígono da violência no Pará e daquela faixa, A Floresta Chora, no enterro de um líder ambientalista? Amanhã o luto voltará ao noticiário com a confirmação do assassinato do trabalhador rural Obed Loila de Souza, 31 anos, casado, pai de 3 crianças, em Pacajá, Pará. Sumiu das primeiras páginas dos jornais e das escaladas dos telejornais uma das mais dolorosas vergonhas nacionais: a matança dos que resistem ao avanço dos desmatadores, madeireiros e ruralistas sem escrúpulos. A mídia local e regional trata do assunto incidentalmente sob o ângulo policial. Não está interessada em confrontar os grandes interesses políticos e econômicos, e a mídia nacional, atrelada à mesma ideologia dos ruralistas, nem se abala. O quadro só tende a agravar-se com a construção da usina de Belo Monte, onde a pressa e o espírito do vale tudo reforçarão a blindagem dos mandantes e dos pistoleiros a seu serviço. A partilha do Pará em 3 estados, sob o pretexto de ocupar os vazios de poder, só vai piorar um quadro já dramático. Diante da carência de recursos humanos, logo teremos bandidos com imunidades parlamentares e malfeitores transformados em autoridades. Com esta tragédia anunciada, o Observatório da Imprensa não pode fugir ao seu dever de alertar que estamos todos sendo empurrados para o papel de cúmplices silenciosos e involuntários daqueles que deveriam nos manter informados sobre o que acontece no país. A região amazônica é tão gigantesca quanto seus problemas crônicos: a devastação florestal e a alta taxa de homicídios no campo. Só no ano passado, 34 pessoas morreram por causa de conflitos de terra. No final de maio, mais 4 mortes engrossaram a lista. O assassinato do casal de ambientalistas José Cláudio Ribeiro e Maria do Espírito Santo ganhou repercussão no mundo. Em novembro de 2010, o ambientalista participou de um fórum internacional que discutiu a vida do planeta. Na apresentação, ele previu o que estava para acontecer. A mesma coisa que fizeram no Acre com Chico Mendes, querem fazer comigo. A mesma coisa que fizeram com a irmã Dorothy, querem fazer comigo. O casal vivia sob ameaças dos desmatadores e grileiros, assim como o seringueiro Chico Mendes, assassinado em 1988, e a irmã Dorothy Stang, morta em 2005. Todos lutavam pela preservação da floresta.
Mas as mortes quase nunca são investigadas. No Pará, 98% dos assassinatos ficam impunes. A questão da impunidade na Amazônia é uma questão séria, sem dúvida nenhuma. E não é uma questão nova, é uma questão que acontece há vários anos, mesmo antes de Chico Mendes, que foi o caso mais emblemático do país. Mas ele, mais uma vez, ele é reflexo do abandono da região. Enquanto você não tem a atuação do poder público, da academia, da justiça e o jornal junto, jornal, imprensa, televisão junto, isso vai continuar acontecendo. O Brasil é um país grande demais, o que é ótimo para nós, mas tem esse tipo de problema. A relação entre os assassinatos, aumento de desmatamento, projeto de Belo Monte, isso tudo não é uma coincidência só geográfica em relação ao Pará. Isso é um problema de visões diferentes para a Amazônia. Diferenças entre as pessoas que têm uma visão apenas economicista e querem explorar a madeira e outras coisas da Amazônia e pessoas que acham que a Amazônia precisa ter certas regras de preservação porque é um bioma muito importante e que será cada vez mais importante daqui para frente. A diminuição da mata é um fator de acirramento da luta no campo. Madeireiros passaram a buscar matéria-prima em áreas de preservação, onde travam um embate com os ambientalistas. A disputa ocorre ao mesmo tempo em que se discute o novo Código Florestal. A nova lei permite a diminuição da mata e anistia os desmatadores. No meio dos conflitos, a região se tornou terra de ninguém. Entretanto, a mídia local não analisa os fatos dentro do contexto da região. A mídia local faz uma cobertura dos casos de violência mais superficial e sensacionalista. Os casos de violência são tratados um pouco como casos isolados. O homicídio tal aconteceu porque o fulano isso, aquilo, tal, mas não via análise do contexto da violência. Hoje o estado do Pará, principalmente essa região sudeste, ela se transformou na região mais violenta do Brasil. Ela tem taxas de homicídios superiores à de Honduras, que é o país mais violento do mundo. Isso foi uma reportagem que saiu no estado de São Paulo e, para nossa surpresa, o Diário do Pará a reproduziu inteiramente, como se fosse uma novidade para eles. Ou seja, faltou ali, dessa imprensa local, uma cobertura que fosse mais analítica do fenômeno da violência. A mídia, a local muitas vezes já é comprometida com o poder local, né? E as que não são instrumentos de local, ela acaba estando comprometida já com outros projetos. Ela, se não é algo de impacto, né, ela não vira notícia. Esse que é o grande problema. Isso é as denúncias, as formalizações das comunidades em relação às ameaças de morte. Isso é no dia a dia, é no cotidiano. O investimento que vai ser feito em energia na Amazônia ainda é muito maior do que Belo Monte, que é o investimento mais polêmico do momento. Então já justificava para os grandes jornais, para as grandes emissoras, terem estruturas um pouco maiores lá. Eu acho que não há explicação para que isso não aconteça. Eu creio que a imprensa não chega a dar toda a visão do problema que está acontecendo neste momento na Amazônia, pelo fato de que uma grande parte da imprensa costuma só dar atenção a essas coisas nos momentos de grande crise, de grandes emoções, e passado este primeiro momento, ela não volta mais ao assunto. É preciso que haja uma cobertura mais ampla, mais sistemática e mais permanente que consiga informar a sociedade brasileira da forma que ela precisa. A mídia, sendo que não vende, não se coloca a serviço da vida. 3 convidados estão conosco para esta edição do Observatório da Imprensa. Ao meu lado, aqui no Rio, o cientista político, jornalista e blogueiro Sérgio Abranches. Em São Paulo, a repórter de meio ambiente do estado de São Paulo, Afra Balazina. E em Brasília, o antropólogo e coordenador do projeto Cartografia Social da Amazônia, Alfredo Wagner. Mas antes de entrarmos no debate, uma explicação. Um programa como esse não podia deixar de ter
como convidado, como participante, uma figura, um jornalista extraordinário, perseguidíssimo lá em Belém, que é o Lúcio Flávio Pinto, que faz o Jornal Pessoal. Infelizmente, estava tudo pronto para a vinda dele aqui e ele, de última hora, teve que cancelar por um problema pessoal de família. Então, fica registrado que, da próxima vez que tratarmos desse assunto, ele estará aqui. E é preciso também registrar que essa figura, embora tão boicotada e tão perseguida, inclusive pela grande imprensa, deveria estar aqui hoje junto conosco. Alfredo Wagner, eu queria começar esse primeiro bloco com uma visão realmente, por que esse assunto não está no nosso cotidiano, no cotidiano da nossa imprensa? Como é que você vê, de longe, de Manaus, onde você mora, como é que você explica essa distância? Não é uma distância geográfica, é uma distância realmente de atitude. Eu gostaria, inicialmente, concordando com essa observação tua, que o problema não é geográfico, eu gostaria de chamar a atenção para o tratamento cotidiano que é dado aos povos e comunidades tradicionais na Amazônia. Indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco babaçu, iaçabeiros, peconheiros, seringueiros, castanheiros, são vistos como se fosse uma economia primitiva. São vistos como se fossem algo do atraso tecnológico, atrasos de inovações e transformações da produção. E esquece que muitos municípios da Amazônia, como por exemplo São Gabriel da Cachoeira, 76% da população são indígenas e são eles que abastecem propriamente a cidade. Tabatinga, a mesma coisa com Esticuna. Barcelos, a mesma coisa com pescados, produtos agrícolas. Então, a primeira visão que eu acho que é uma visão distorcida é essa de tratar indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais como uma economia do atraso. São eles que preservam mais a floresta. Então, esse silêncio é que me incomoda bastante, que eu acho que nós temos que nos deter na reflexão dele. Né? O senhor pontuou muito bem que todos esses crimes são tratados na parte policial. Eu acho que tem uma incompreensão sociológica aí muito clara. Mas também tem um tratamento midiático, cotidiano, que trata como se fosse o atraso e que a modernidade estaria ligado só aos interesses do agronegócio. Eu acho que esse que é um primeiro engano que tem que ser removido. É um primeiro obstáculo que precisa ser removido para se entender exatamente o sinal do futuro, que está justamente na preservação e na manutenção de uma produção que assegura a reprodução social e cultural desses povos e comunidades tradicionais. Muito obrigado. Afra Balazina, repórter especializada em meio ambiente. Como é que você vê essa questão como jornalista profissional numa redação, num jornal que costuma dedicar bastante espaço ao assunto? Como é que você vê, como é que você explica esse distanciamento, essa quase um ceticismo, não é? Como se não fosse um outro país e outra gente? De fato, eu acho que realmente há uma limitação. A gente aqui em São Paulo, a gente está muito distante. Muitas vezes a gente chega depois do fato consumado. Algumas vezes muito depois do fato consumado, né? Mas nesse caso dos assassinatos que vem ocorrendo lá no Pará, eu acho que houve um esforço, pelo menos do jornal em que eu trabalho, né, do Estado de São Paulo, de tentar ir até lá, entender um pouquinho melhor o que vem acontecendo. Foram enviados especiais para lá, o repórter, né, Daniel Bramati, que falou até aqui com a gente, e também um fotógrafo, Paulo Libert, para tentar ver de perto realmente, porque a gente aqui de fora, de longe, às vezes a gente não entende tudo o que vem acontecendo, né? Então eles fizeram matérias especiais, falaram da questão da violência, que, enfim, é muito alta na região. Falaram também da questão do assentamento, como vivem aquelas pessoas, das ameaças não só que esse casal sofria, mas, enfim, de outras pessoas. Conversaram muito com a pastoral.
E acho que, enfim, houve um esforço, sim, de chegar até lá. Foi uma pena que foi uma coisa que veio depois, né? Não deu tempo de fazer um alerta maior antes. Algumas pessoas cobriram aquele evento, o TEDx da Amazônia, né? A Paulina Chamorro, da Rádio Eldorado, ela falou com eles, enfim, eles falaram sobre essa questão das ameaças na rádio, isso foi veiculado, mas foi um alerta que não chegou até todo mundo, enfim. E agora, assim, eu acho que vale continuar, enfim, nessa questão. Tem a questão governamental que a gente acaba acompanhando mais por aqui, em Brasília também, com esses dados de, enfim, quantas pessoas agora o governo vai ajudar a proteger ou não. O Globo fez uma matéria muito boa falando que, no início, o governo tinha prometido proteger nem 30 das mais de 160, enfim, pessoas ameaçadas. Depois o governo voltou atrás e aumentou esse número. Enfim, acho que é importante continuar nessa questão. Agora, com relação a desmatamento, que é uma coisa que a gente cobre mais constantemente do que os assassinatos, no meu caso, eu que cubro meio ambiente mais especificamente, a gente acaba fazendo muita coisa baseada em dados, né, informações de satélite, conversando com as pessoas do INPE, depois repercutindo isso com ONGs. A gente acaba indo pouco a campo, a gente não vê tanto o desmatamento em si ou as áreas que estão sendo afetadas. Assim, é uma pena, assim, eu acho que todo mundo ganharia muito com isso, eu ganharia, os nossos leitores ganhariam, mas realmente a gente tem um problema de infraestrutura, é caro viajar até lá, enfim, é difícil se locomover por lá. A gente não tem uma sucursal, enfim, a gente tem, por exemplo, no Estadão uma repórter em Manaus, mas não tem em todos os estados. Então, essa é uma limitação que a gente sofre, sim, sem dúvida. Afra, você tocou aqui num assunto que eu quero que o Sérgio Abranches, que tem uma visão de economia, né, que conhece, tentasse explicar ao telespectador. É que, há alguns anos atrás, não muitos, até há 2 décadas atrás, os jornais tinham correspondentes, tinham sucursais, não em toda a capital, mas tinham sucursais espalhadas estrategicamente e tinham correspondentes trabalhando full-time. Então, não era esse esforço de pegar um avião, de ter que ir. Estava lá, mandava. Esse caso que vai aparecer amanhã nos jornais, desse ambientalista que foi liquidado, o fato aconteceu dia 9, sexta-feira, mas tiveram que mandar o corpo para ser identificado, para fazer o exame, não sei o que e tal. Só hoje que se confirmou que foi assassinado. Um correspondente lá poderia imediatamente mandar a notícia e pegar os jornais de fim de semana e fazer um barulho. Quer dizer, os jornais se entregaram a uma resignação burocrática e deixaram de fazer jornalismo. Como é que você vê isso, Sérgio? Eu acho, Diniz, que esse é um aspecto grave da imprensa brasileira hoje, porque ela está completamente focada no eixo São Paulo, Rio, Brasília. Né? O resto do Brasil aparece assim, quer dizer, pela lógica do desastre ou da efeméride. Né? E você não tem a pessoa lá, a experiência que a gente teve, por exemplo, no ECO, o Kiko Brito fez algumas matérias muito boas na Amazônia, e a experiência é a seguinte: se você estiver lá, ficar plantado lá na Amazônia, você descobre maneiras mais baratas de viajar, você consegue as conexões, etc. Isso permite que você faça um fluxo de matéria e de informação muito mais consistente, né? E hoje, essa coisa picada, ela me preocupa pelo seguinte, porque a imprensa vai lá e cobre esse evento. Aí pode até cobrir bem. Depois ela não cobre mais. Então, para a opinião pública brasileira, para a audiência, fica parecendo que são fatos esporádicos, quando eles são cotidianos. Eles precisavam de estar, obviamente, sendo noticiados todo dia. Esse é o ponto, mas nós vamos tratar disso nos próximos blocos. Vamos fazer uma pausa e voltamos já.